Existe uma teoria que diz quando você perde alguém muito próximo, uma parte de você também morre junto àquela perda. E ninguém faz luto por isso. Aquela sua versão normal, antes daquela amizade antiga se acabar, antes daquela derrota te mudar, antes de perder alguém importante. Essa versão foi embora e você nunca será mais o mesmo. Perda não é só morte, é luto por relacionamentos que terminaram, amigos que se afastaram no silêncio, planos que morreram na gaveta, a pessoa que você era antes de uma ferida abrir. Jung escreveu, ao falar sobre a morte, que ela é uma terrível brutalidade. Não só como fato físico, alguém é arrancado da vida e o que sobra é um silêncio gelado, como se todas as pontes tivessem sido cortadas de uma vez. É exatamente essa sensação que a gente sente em qualquer perda grande. Não só morte literal, qualquer coisa que termina sem aviso deixa esse mesmo silêncio gelado por dentro. E enquanto você não dá espaço para esse silêncio, ele não desaparece, ele se infiltra, vira um parasita da mente que se alimenta da sua energia e te faz reviver aquela dor disfarçada em outras situações. Isso explica por que tanta gente reage de forma desproporcional a perdas pequenas. Uma demissão que parece o fim do mundo. Um término que destrói a autoestima inteira. Uma amizade que se afasta e vira uma ferida aberta por meses. Cada perda nova reabre as anteriores que nunca foram processadas. Para ele, é tudo a mesma dor. Quando você perde algo importante, o primeiro sintoma é a vertigem. O chão sai do lugar, o corpo inteiro sente que algo essencial mudou, onde você só consegue ver em uma única direção. Não vê o que ainda tem de valor, não vê os amigos que ainda estão ali, não vê o resto da vida funcionando, tudo vira a ferida. O cérebro trata a perda significativa como ameaça à sobrevivência, o mesmo sistema que dispara quando você está em perigo físico. Por isso o coração acelera, o sono vai embora, é o sistema nervoso reagindo como se você estivesse correndo o risco real. E aqui tem uma diferença que ninguém te ensina. Tem gente que vive derrotada décadas por causa de uma perda, porque transformou aquilo em prova de que é incapaz, de que não merece coisas boas, de que vai sempre repetir o mesmo padrão. A perda fica no passado. A derrota você carrega para o futuro. Então vem a parte mais incômoda, porque depois da perda em si, vem uma segunda fase. E essa segunda fase é onde a maioria das pessoas fica presa por anos. O arrependimento entra como um manipulador silencioso. E se eu tivesse percebido antes? Porque ele te dá uma ilusão de controle. Se você consegue achar o ponto exato onde errou, parece que existia um caminho onde a perda não teria acontecido. Mas isso é fantasia, é reescrever o passado com informação que você só tem agora. A culpa nesse processo é uma das ferramentas mais eficientes de sabotagem que existe. Ela te prende no passado fingindo que está te ensinando algo, mas aprender exige ação. Culpa sem ação é só sofrimento decorativo, um jeito de continuar sofrendo sem precisar mudar nada. E muita gente confunde pensar demais com processar. Não é a mesma coisa. Processar é sentir a dor, entender o que ela significa e seguir. Pensar demais é ficar girando no mesmo ponto, reorganizando os mesmos fatos numa ordem diferente, esperando que isso mude o resultado. Isso não cura da noite para o dia, alimenta a ansiedade, cria um mind game interno, onde você é, ao mesmo tempo, vítima e algoz da própria história. Você se machuca e depois se culpa por estar machucado, e depois se culpa por se culpar. Antes de continuar, se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, deixa o like. Sério, esse tipo de conteúdo só chega para mais gente quando tem esse sinal. Fazer esses vídeos é uma forma de colocar para fora coisas que eu mesmo já vivi, já precisei entender. Então o like e a inscrição não são só números, eles são o que me ajuda a continuar trazendo esse tipo de reflexão. Agora vamos continuar. Tem uma camada da perda que quase ninguém nomeia, o luto pelas expectativas. Quando você perde algo, você não perde só o que existia. Você perde também o futuro que tinha imaginado, a viagem que vocês fariam juntos, o cargo que você achava que ia conquistar naquela empresa, a pessoa que aquele amigo ia se tornar para você. Esse futuro nunca existiu de fato, mas ele era real para você e também precisa ser enterrado. Enquanto isso não acontece, sua percepção do presente fica distorcida. Você compara a vida real, imperfeita e em andamento, com uma fantasia que nunca teve chance de dar errado, porque nunca aconteceu. É um jogo impossível de ganhar. A realidade sempre vai perder para uma versão editada que só existia na sua cabeça. E aqui entra um ponto duro. Às vezes o problema não é a perda, é que você está de luto por uma versão de futuro que, sendo sincero, talvez nunca fosse acontecer mesmo. E aceitar isso, que parte da dor é sobre uma ilusão, não sobre a realidade, é desconfortável, mas libertador. Jung tinha uma visão sobre esse tipo de processo que vale a pena trazer aqui. Para ele, aquilo que a pessoa se recusa a encarar conscientemente não desaparece, continua existindo, só que de forma oculta, influenciando comportamentos, reações, escolhas, sem que a pessoa perceba a origem.
Resumindo, a perda que você não processa não vai embora. Ela só troca de roupa. Vira ansiedade num relacionamento novo. Vira medo de se comprometer. Vira irritação desproporcional numa situação que, na superfície, não tem nada a ver com aquilo. Você acha que está reagindo ao presente, mas, muitas vezes, está reagindo a uma ferida antiga que nunca teve espaço para cicatrizar. E tem outro ponto importante na sua visão. Ele enxergava a dor como parte necessária do processo de se tornar quem você é, não como desvios, mas como etapas. Períodos de transformação que, por mais desconfortáveis que sejam, fazem parte de uma jornada maior de autoconhecimento. Isso não significa romantizar a dor, significa parar de tratá-la como um erro do sistema. Ela é o sistema funcionando, só que de um jeito que dói. Então, o que fazer com tudo isso? O caminho passa por 3 coisas: a autoconsciência, honrar e lembrar os bons momentos. Autoconsciência é parar de fugir da dor e nomear o que está acontecendo, de quem você é hoje. Você não precisa odiar o passado para seguir em frente. Pode agradecer e soltar ao mesmo tempo. Essas 2 coisas não são opostas. Equilíbrio é entender que dor e funcionalidade podem coexistir. Você pode estar com o peito apertado e ainda assim trabalhar, se cuidar, manter relações, rir de algo bobo no meio do dia. Isso não é frieza, não é estar bem demais para alguém que sofreu tanto. Estou de luto. Estou com medo de me apegar de novo. Estou frustrado porque queria outra coisa e não foi assim. Frustração nomeada perde metade do poder. O simples ato de identificar o que você sente já reduz a intensidade, porque tira a dor do automático e coloca ela sob alguma forma de controle consciente. Honrar é reconhecer que aquilo teve valor, mesmo tendo acabado. Os relacionamentos que não deram certo, os amigos que ficaram pelo caminho, as fases que terminaram, fizeram parte. É maturidade emocional. A vida não pausa para esperar você se recuperar e seguir em frente, mesmo dolorido. Não é trair a dor, é sobreviver a ela com dignidade. Com certeza você vai precisar encarar a realidade e aprender a se acostumar com essas perdas para se tornar uma versão mais forte de você mesmo no futuro. Toda perda carrega uma pergunta escondida. Quem você vai escolher ser depois disso? Os problemas que você enfrenta agora, as feridas que ainda doem, os arrependimentos que voltam de madrugada, não são prova de fracasso, são prova de que você é humano e que se importou de verdade com algo. A vida é uma sequência de perdas e reconstruções. Ninguém sai ileso, mas ninguém precisa sair destruído. O segredo não é evitar a dor, é não deixar ela te isolar, te sabotar ou te convencer de que você é menos do que realmente é. Se você está carregando uma perda agora, grande ou pequena, isso não te torna fraco. Te torna alguém no meio do processo mais humano que existe. Aprender a continuar, e continuar, mesmo machucado, já é uma forma de vitória.